Pronto, pessoal, para essa sexta parte desse treinamento de CIPA, veremos dois vídeos relacionados à doença do trabalho. Olá, o Repórter Justiça de hoje fala de um mal que avança enquanto você trabalha, as doenças laborais. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, por ano no mundo, mais de 2 milhões de pessoas morrem por causas relacionadas às atividades que exercem. Em 2009, quando trabalhava em uma guarita e manuseava a corrente de acesso ao estacionamento, o vigilante Adriano Araújo sofreu um acidente de trabalho. É considerado acidente de trabalho a doença profissional desencadeada pelo exercício da atividade e a doença do trabalho adquirida em função das condições em que o trabalho é realizado. Um carro ao adentrar, a corrente liou entre o para-choque traseiro e o pneu traseiro. E isso veio a decepar meu dedo, né? A corrente levou e rapidamente decepou meu dedo, né? Tanto que ele, o que provocou o acidente, me socorreu ao hospital, né? E deu todo o suporte possível. E lá eu fui operado no mesmo dia, né? Então me deram apoio, a empresa me deu apoio, o rapaz me deu apoio. Foram 7 meses afastado e no meio do caminho Adriano descobriu que teria direito, além do auxílio-doença, ao auxílio-acidente, também pelo INSS. O benefício é dirigido a quem sofre acidente que resulte em sequelas, que tenham reduzido permanentemente a capacidade para o trabalho. O auxílio tem caráter de indenização e por esse motivo pode ser acumulado com o auxílio-doença. Esse benefício deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta, porque é utilizado no cálculo da aposentadoria. Mas Adriano teve o pedido negado e recorreu à justiça. Eu estou tentando, né? Eu acho que eu vou até a última instância, não tenho certeza que eu vou até a última instância, né? As experiências de Adriano com o INSS fizeram com que ele, que é formado em gestão de recursos, desenvolvesse uma opinião a respeito do atendimento. O direito previdenciário ele tem que ser melhorado. Eu creio que tem que ser melhorado, não tem que ser cumprido. Muitos peritos ali, eu fui em várias perícias nos 7 meses, você é super maltratado, entendeu? Como se você tivesse ali por livre e espontânea vontade, não, você está ali porque você precisa, né? Se você está acidentado ou está doente, você está ali porque precisa. Ninguém quer ficar doente para ficar afastado do trabalho, não. A repórter Mariana Xavier mostra agora quanto o país gasta com doenças ocupacionais que afetam o trabalhador brasileiro. A Previdência Social gastou só no ano passado quase 5 bilhões de reais com auxílios a trabalhadores que de alguma forma foram afastados por doença ou acidente. Existe um conjunto amplo aí de doenças relacionadas ao trabalho, em que a legislação brasileira ela é sensível para considerar esses agravos à saúde como acidentes de trabalho, equivalentes a acidentes de trabalho. Nós temos uma legislação bastante desenvolvida nessa área. Entre as doenças ocupacionais mais comuns estão dores musculares, ansiedade, insônia e dores crônicas. Tânia passou por várias dessas. A minha capacidade mental, por exemplo, né, estava toda a pleno funcionamento. Eu estava querendo desenvolver um monte de coisa. Mas aí eu começava a fazer as coisas e começava a sentir um monte de dor. Entendeu? E isso aí acaba com a gente. É muito frustrante. Doía tudo essa região aqui. Eu comecei a perder a força da mão, porque eu ia pegar alguma coisa, eu não dava conta de segurar, sabe? Tanto que assim, com a evolução da doença, depois que passou para outra mão e passou para os braços, hoje eu tenho que usar carro, eu tenho na minha carteira que eu tenho que dirigir carro com direção hidráulica, porque eu não tenho força para dirigir. Então eu perdi uma parte da força dos braços, entendeu? Teve uma época que eu começava a deixar cair as coisas, deixava cair prato, eu ia pegar um prato, não conseguia segurar. Esse foi o primeiro afastamento do trabalho. Diagnóstico: LER, lesão por esforço repetitivo. Foram 3 meses de molho em casa. Mas na época tinha muito terrorismo, sabe, com essa história dessa doença.
né? Então, eu não tinha sido liberada pelo médico, mas eu voltei porque eu tinha medo de perder minha comissão. Eu tinha 2 filhos para criar sozinha, então eu não podia perder comissão. Mesmo sendo uma atitude do empregado, essa consequência é do empregador. Por quê? Porque ela é fundamentada no direito civil. Né? O Código Civil 927, ele diz: todo aquele que causar dano ou prejuízo a outro, ele tem a obrigação de indenizar. E no caso, o contrato de trabalho, o empregador, ele é o que direciona, é ele que governa, é ele que administra o contrato de trabalho. E também o risco do negócio é do empregador. Então, se o risco do negócio é dele e ele coloca um empregado para exercer uma função a qual a consequência dessa função venha a causar um dano ao empregado, daí vem a lei, né, que protege o trabalhador. Com o tempo, a dor se espalhou pelo corpo todo. O próprio médico do trabalho que me avaliou, ele falou assim: não, mas essa doença é assim mesmo. Você melhora e a gente sabe que daqui a pouco você vai estar voltando para cá. Eles sabem, entendeu? Eles sabem, mas eles dão alta porque acho que o sistema não pode permitir que as pessoas fiquem, né, afastadas muito tempo. Então, eu voltei ao trabalho, com 2 anos eu saí de novo, porque eu estava ruim de novo. E aí entrei em depressão também, fui diagnosticada com depressão também, porque... Interessante porque quando eu fui ao psicólogo, ele não conseguiu identificar nada na minha vida que pudesse me causar uma depressão, a não ser as minhas dores. Né? Eu estava sentindo muita dor de novo, e é muito difícil você conviver com dor. Diariamente, é muito difícil. Como não conseguiu se aposentar pela doença, ela fez as contas e decidiu antecipar a aposentadoria. Depois que eu tinha voltado ao trabalho, eu aposentei proporcionalmente, porque eu não ia dar conta de esperar aposentar integral. Então, tive perdas nisso também, né? O integral você ganha mais do que o proporcional, mas eu não estava dando conta de continuar. Financeiramente não foi bom, mas para o psicológico foi muito bom para mim. Porque aí eu posso tentar exercer alguma outra coisa, entendeu? Sem medo de dizer: ah, mas aí vão dizer você está conseguindo fazer alguma coisa, então você está melhor, você está bem. Né? Não é bem assim. A luta da gente é no dia a dia, todo dia, entendeu? Você levanta e você tem que enfrentar as suas dores, você tem que enfrentar as suas coisas, né? Sofremos essa epidemia e ainda temos uma prevalência bastante elevada, né? Um pouco mais estabilizada, não em ritmo epidêmico, mas mais estabilizada, desses distúrbios, esses que a gente chama de LER ou DOT, né? Os distúrbios musculares relacionados ao trabalho. Temos também, agora de forma crescente, transtornos mentais. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem verificado, né, que tem aumentado, né, a incidência e a prevalência de transtornos mentais. E no Brasil a gente vê que existe uma relação principalmente em algumas categorias, algumas atividades econômicas, em que as pessoas têm risco maior de adquirir transtornos mentais. Então isso vem sendo também verificado pela Previdência Social Brasileira. Então, nesse primeiro vídeo aí podemos verificar, né, o que é essas doenças do trabalho e esses acidentes também do trabalho. Vamos ver mais um vídeo relacionado aí às doenças do trabalho e acidente do trabalho. Você vai conhecer agora a história de Gilmar, o vigilante que perdeu a audição e foi discriminado pelos próprios colegas. E ainda, como um problema psicológico, pode ser considerado uma doença laboral. Você está trabalhando, você tem prioridades na tua vida, métodos. Aí, de uma hora para outra, você é afastado assim por esse motivo. Imagine conviver todos os dias com esse barulho. Durante muitos anos, Gilmar trabalhou suportando esse incômodo. Ele era vigilante em um prédio e só percebeu que havia algo errado quando a audição já estava prejudicada. E eu fui descobrindo a dificuldade, pedia para a pessoa repetir o número da identidade. Dá para a pessoa repetir, por gentileza? Aí, em determinadas vezes, as pessoas não entendiam, achavam que era uma vontade minha e ficavam nervosas.
entendeu? Foi aí que eu fui na sala pedir para falar com o meu chefe sobre esse assunto. No início, ele até achava que eu estava com medo do serviço em si. Chamou, você está amarelando, a palavra mais propriamente que falou. Aí eu falei, não, eu realmente estou com dificuldade de ouvir. Aí a única forma que eu tive de provar para ele que realmente eu estava perdendo a audição foi a primeira audiometria que eu fiz. A partir daí começaram as humilhações e todo o processo de adaptação da nova vida. Até a família teve dificuldade de aceitar o problema. Algumas vezes no trabalho, eu tive que chamar a atenção de alguns colegas meus, entendeu? Porque eles não tinham aquela compreensão de eu ser um deficiente auditivo, entendeu? E em muitos casos eles riam de mim, faziam brincadeiras de mau gosto, até assim, pelo fato de dizer até que você é preguiçoso, você não tá querendo ouvir, não tá fazendo esforço nenhum de ajudar a gente e tal. Só que eles não compreendiam o meu lado. E em casa até hoje acontece isso. Não tá me ouvindo não, tô falando com você. No caso dos vigilantes, eles têm uma pressão muito grande. Eles têm a pressão do cliente, eles têm a pressão da empresa, eles sofrem assédio moral o tempo todo, eles são desrespeitados porque a função deles é colocar limites. E as pessoas não gostam de que sejam colocados seus limites. Gilmar passa por um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. A deficiência lhe rendeu uma depressão e até dificuldade na fala. Hoje, ele vive à base de remédios e toma 3 antidepressivos todos os dias. Até hoje eu não aceitei ainda esse fato de ter perdido parte da minha audição, entendeu? Eu me sinto mal com isso. Gilmar já perdeu toda a audição do lado esquerdo. Escuta com a ajuda de um aparelho e tenta não deixar a ansiedade tomar conta. Isso só piora o quadro dele. Quando eu passo por um momento de estresse, o que acontece? Esses zumbidos aumentam, entendeu? A tensão é muito grande, aí eles aumentam, como se fosse uma panela de pressão, fica aquele barulho muito alto, muito forte. A psicóloga esclarece que a empresa deveria acompanhar o processo de perto, mas isso não acontece. Falta conscientização no mundo empresarial em relação às doenças laborais. Eu tenho vários casos. Ele trabalhou 8 anos de uma forma eficiente e eficaz. Um dia ele está no quadro de depressão, ele está no quadro de ansiedade, enfim, ele não corresponde à expectativa naquele dia, a empresa quer mandar ele embora. Como quer mandar embora? Ele passou 8 anos sem errar. Não é uma escolha mais, é uma questão de adaptação, entendeu? Porque os tratamentos já me fizeram ter consciência disso. Sandra ainda destaca o papel do INSS nesse processo. Na opinião da psicóloga, o Estado teria que se preocupar ainda mais quando a profissão permite o porte de arma de fogo, por exemplo, como no caso dos vigilantes. A gente faz um relatório, encaminha para o psiquiatra, juntos nós encaminhamos para o INSS, e quando chega no INSS, como eles estão doentes emocionalmente, eles não estão fisicamente, onde não tem uma visibilidade física, as pessoas às vezes interpretam como você não quer trabalhar. Nossa, mas você está jovem, você está saudável, você está querendo enganar, né, o Estado, é malandragem sua. Então, nesse momento, o quadro deles piora. E, ao mesmo tempo, como eles são pressionados a retornar a trabalhar, porque senão eles não recebem, eles voltam e a empresa coloca, com o aval desse perito, uma arma na mão desse cidadão, desse profissional. E o que acontece ele com essa arma na mão? Se ele tem uma depressão, ele pode se matar. Já aconteceu isso algumas vezes. Ele suicida, nós temos casos disso, né? Ou ele pode atirar, enfim, os estragos podem ser, né, enormes. Nós temos uma sociedade que você é o que você produz. Quem é você? A primeira coisa que você faz é falar a tua profissão. Eu sou psicóloga, eu sou jornalista, eu sou bancária, enfim, a minha referência está na minha produção. O que eu faço? Bom, pessoal, nesses 2 vídeos podemos ver essa situação relacionada a acidente e doença do trabalho. Com isso, finalizamos mais essa parte desse treinamento e na próxima parte veremos o que é investigação de acidente.